Saudações policiais a todos os telespectadores. Bem-vindos a mais uma edição do espaço informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Relativamente aos dados do final de semana, a Polícia Nacional registrou um total de 47 casos criminais, tendo redução de 9 casos comparativamente com o final de semana atrasado. Relativamente aos crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou 23 casos criminais, tendo redução de 4 casos comparativamente com o final de semana anterior, com destaque para crimes de ofensas corporais, onde a Polícia Nacional registrou 6 casos criminais, tendo redução de 3 casos. Para crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional registrou 7 casos criminais, que manteve-se de igual ao final de semana atrasado. Comparativamente entre os comandos distritais e também na região autónoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou para o comando distrital de Água Grande 7 casos criminais, para Mesoche 5 casos criminais, Cantagalo 1 caso criminal que manteve-se de igual ao final de semana atrasado, para Lobata 3 casos criminais, para Cauê não se registrou qualquer caso criminal, Lembá 4 casos criminais, região autónoma de Príncipe 2 casos criminais e a unidade da Polícia Aeroportuária apenas 1 caso. Relativamente aos crimes contra patrimônio, a Polícia Nacional registrou 24 casos criminais ao longo do final de semana. Comparativamente com o final de semana atrasado, houve redução de 1 caso. Portanto, com destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional registrou o maior número, sendo 11 casos criminais, tendo assim redução de 1 caso. Comparativamente entre os comandos distritais, bem como a região autónoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou para o comando distrital de Água Grande 4 casos criminais, para Mesoche 3 casos criminais, Cantagalo também 3 casos criminais, Lobata 4 casos criminais, 3 casos criminais para Cauê, 2 casos criminais para Lembá. A região autónoma de Príncipe não se verifica qualquer registro e a unidade da Polícia Aeroportuária 5 casos criminais. Relativamente aos crimes contra a ordem e tranquilidade pública, ao longo deste final de semana, a Polícia Nacional não registrou qualquer situação criminal. Portanto, relativamente aos detidos, durante o final de semana a Polícia Nacional efetuou 5 detenções, tendo redução de 9 casos comparativamente com o final de semana atrasado, com destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional efetuou o maior número de detenções, sendo 3 detenções. Situações que marcaram o final de semana, a Polícia Nacional registrou um caso de agressão física em praça táxi, onde 2 jovens envolveram-se numa contenda e um agrediu o outro e ficou com graves lesões ao longo do corpo. Estamos a referir de um jovem de 29 anos que envolveu numa contenda e ficou com graves lesões, sendo a clavícula partida. Portanto, dessa situação, o jovem foi de imediato socorrido ao hospital para intervenção e acabou mesmo por ficar internado devido à lesão que teve. Portanto, o final de semana também ficou marcado com uma situação de corpo sem vida na localidade de Oquidaré, distrito de Água Grande, tratando assim de um senhor de aproximadamente 60 anos de idade. O mesmo foi encontrado na sua residência já sem vida. Portanto, na localidade de Monte Belo, distrito de Cantagalo, um senhor de 35 anos de idade convidou um menor de 15 anos para trepar em coqueiro e tirar coco. Portanto, durante o processo, o menor de 15 anos, ao trepar coqueiro, escapou e caiu. Portanto, o menor de imediato foi socorrido ao posto local, mas, infelizmente, dada a gravidade da queda e lesão que teve, acabou mesmo por falecer. Portanto, a Polícia Nacional, vendo essa situação triste, junto ao familiar, endereça os sinceros sentimentos de pesar. Portanto, ao nível criminal e não criminal, são essas informações durante o final de semana onde a Polícia Nacional tem a levar aos nossos telespectadores.
Voltamos em breve para abordarmos situações ligadas à segurança rodoviária. Concernente à sinistralidade rodoviária, durante este final de semana fim, a Polícia Nacional registrou 11 casos de acidente de viação, tendo aumento de um caso comparativamente com o final de semana transado. Relativamente a esse registro, para acidente de atropelamento, a Polícia Nacional registrou 4 casos de acidente, com aumento de 2 casos. Para acidente de colisão, a Polícia Nacional registrou 5 casos, tendo redução de 2 casos. E para acidente isolado, a Polícia Nacional registrou 2 casos, tendo aumento de 1 caso. Portanto, relativamente aos casos de acidente de viação registrados pela polícia ao longo do final de semana, não registrou-se qualquer situação com vítimas mortais. A Polícia Nacional registrou uma situação de um ferimento grave, portanto, tratando assim de um acidente de colisão entre uma viatura e uma motorizada na localidade de Filipina, distrito de Mesoz, em que uma senhora de 63 anos de idade ficou assim com graves ferimentos. Portanto, consequência desses casos de acidente de viação registrado pela Polícia Nacional ao longo do final de semana em diversos comandos distritais, bem como na região autônoma do Príncipe, para morto, a Polícia Nacional não registrou qualquer situação com vítimas mortais. Para ferimentos graves, a Polícia Nacional registrou apenas um caso. Para ferimentos ligeiros, a Polícia Nacional registrou 13 casos. Para danos materiais, 14 casos. Essas informações são as que a Polícia Nacional registrou durante o final de semana. Portanto, alguma situação, a Polícia Nacional estará sempre disponível para esclarecer mais situações. Portanto, voltamos na próxima edição. Obrigado.